E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor João Felipe, de Geografia. Estamos aqui com mais um QG Enem, questão de 2010. Enem 2010, questão sobre demografia europeia. Especificamente sobre uma coisa muito noticiada sobre a população europeia nos últimos anos, que é essa tendência de envelhecimento da população da Europa, uma tendência de vários países da Europa, inclusive, com crescimento vegetativo negativo, ou seja, com uma taxa de natalidade que é inferior à taxa de mortalidade. O que eu acho é que você tem que chegar na prova com o conhecimento da demografia mundial. Tá? O processo, na verdade, de transição demográfica ele é mundial. E cada área do mundo, cada tipo de país está num estágio dessa transição. A Europa aparece muito em prova porque ela está mais à frente desse processo. E que processo é esse? Em geral, os países passam por uma situação em que eles tiveram, no passado, um pequeno crescimento vegetativo, porque a taxa de mortalidade era muito alta. A taxa de mortalidade ela cai antes da natalidade, ela cai quando os países fazem melhorias médico-sanitárias. Aí é uma questão técnica, melhoria médico-sanitária, a mortalidade cai. Como a natalidade continua alta, a população começa a crescer num ritmo muito maior. E aí, posteriormente, com mudanças sociais, com processo de urbanização, com a própria mudança cultural, a taxa de natalidade cai. E aí, ela caindo, o país estudado começa a crescer num ritmo mais lento. A grande questão para a gente é que esse processo, como ele ocorre em momentos diferentes, você tem uma situação no mundo hoje em que uma África, por exemplo, continua crescendo muito, enquanto a Europa está com uma tendência a encolhimento. E foi isso que o Enem abordou em 2010 na questão que você vai ver agora. Ok? Vai lá, joga para eles. Enem 2010, um fenômeno importante que vem ocorrendo nas últimas 4 décadas é o baixo crescimento populacional da Europa, principalmente em alguns países como Alemanha e Áustria, onde houve uma brusca queda na taxa de natalidade. Esse fenômeno é especialmente preocupante pelo fato da maioria desses países já ter chegado a um índice inferior ao nível de renovação da população, estimado em 2,1 filhos por mulher. A diminuição da natalidade europeia tem várias causas, algumas de caráter demográfico, outros cultural e socioeconômicos. As tendências populacionais nesses países estão relacionadas a uma transformação. O que mudou na Europa para o crescimento estar tão pequeno? Eu sei que a causa é a natalidade baixa, então eu tenho que buscar causas para essa natalidade baixa. Joga para mim aqui rapidinho. Fica atento que numa questão, por exemplo, sobre China, a China também está crescendo pouco, hoje não cresce tão pouco quanto a Europa. A China cresce na casa de 0,49% ao ano e o país europeu está crescendo 0,1%, 0,2% ou até está encolhendo. No caso da China, a causa da redução da natalidade foi o quê? Foi a pressão do governo, foi uma política antinatalista, uma política de controle de natalidade. No caso europeu, é um processo espontâneo da população querer ter menos filhos. E aí você tinha que buscar que transformação foi essa na Europa que justifica esse número menor de filhos, como você vai ver agora. Joga lá. Logo na letra A gente vê que o que se transformou na Europa para justificar essa mudança foi a própria estrutura familiar. Essa estrutura familiar foi impactada por mudanças no projeto de vida de novas gerações. Essas novas gerações não são necessariamente gerações que esperam fazer lá 20, 25, 30 anos para casar, ter filhos e por aí vai. Elas têm projetos que são diferentes dos seus pais e aí, obviamente, a natalidade cai. Por isso é o gabarito. As outras alternativas, no comportamento das mulheres mais jovens, que têm imposto seu plano de maternidade aos homens. Não é essa a questão. Imaginar a imposição de um dos gêneros na Europa é mais complicado que em outros lugares. Se fosse a imposição de um dos gêneros, com o machismo dominante, não seria a mulher impondo ao homem, né? No número de casamentos que cresceu nos últimos anos, reforçando a estrutura familiar tradicional. Não, a estrutura familiar tradicional não está sendo reforçada, está sendo alterada. Se fosse, inclusive, reforçada, talvez a natalidade não tivesse caído. No fornecimento de pensões da aposentadoria, bom, estou discutindo natalidade. Imaginar que a decisão do número de filhos tem a ver com a aposentadoria é mais complexo, né? E a letra E, ou letra E, na taxa de mortalidade infantil europeia em contínua ascensão. E temos um erro conceitual, pode jogar para mim. Mortalidade infantil é o número de mortes de crianças antes de completar 1 ano. Não está havendo esse aumento. As mulheres europeias estão tendo menos filhos porque elas têm um outro projeto de vida em relação a outras famílias. E cuidado que isso é uma situação também do Brasil. Também no Brasil, o crescimento vegetativo está caindo porque o número de filhos de mulher está diminuindo. Porque os projetos de vida das gerações atuais no Brasil, principalmente nas áreas de classe média, de renda mais alta, são distintos dos projetos das gerações anteriores. Por isso, inclusive, essa discrepância ainda existente entre o pessoal de renda mais alta e renda mais baixa, onde você ainda não tem essa mudança tão clara. Ok? É isso aí, pessoal. Boa sorte, até a próxima.